Queridos irmãos, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos, encarregados dos trabalhos de divulgação doutrinária desta casa, começamos mais um momento de divulgação do Espiritismo. O Espiritismo é uma oportunidade valiosa que nos é ofertada com o objetivo de refletirmos cada vez mais e melhor sobre as coisas espirituais. Na medida que vamos refletindo sobre a nossa espiritualidade, nós naturalmente vamos tendo como resultado a consciência que tudo que se refere ao aprendizado espírita tem que ser pautado à luz da nossa transformação interior. Há uma voz corrente em pedagogia que diz: não há aprendizado sem mudança de comportamento. Então, mais do que a gente se deslumbrar, se encantar, que é algo que funciona psicologicamente como um estímulo para nós, o importante é reconhecermos que estamos diante de um grande desafio quando nos deparamos com os ensinamentos espíritas. Ensinamentos esses que podem estar sendo trazidos até nós pelos livros, pelas palestras, pelos estudos em grupos, mas que tem que passar por um processo interior que começa em nosso pensamento. Toda transformação interior, toda mudança, toda melhoria vai ter a sua área de atuação, a sua área de trabalho no nosso pensamento. Porque o pensamento é um alicerce de todas as nossas realizações. Não vão ser nada que venha de fora, que vai, só pelo fato de estar sendo ingressado, absorvido por nós, que vai dar um resultado satisfatório em nossa vida. Mas é preciso que a gente comece a perceber que a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa prosperidade e tudo que se refere aos ganhos e aos benefícios que estamos aurindo nessa existência é algo que tem que ser, primeiramente, do interesse do nosso pensamento, do nosso aspecto mental, da nossa condição espiritual. Por que falamos desse modo? Porque justamente nesse alicerce das realizações que fazem parte de nós, é que nós vamos ver a principal estrutura que temos como espírito. Então, tudo que acontece conosco, em termos de modificação, de melhoria, tem que ser sancionada pela nossa razão, pela nossa inteligência. Tem que ser algo consentido por nós, ou seja, almejado, projetado. A gente tem que querer ser uma pessoa melhor. Tem que fazer parte dos nossos interesses. Não tem que ser alguma coisa que cruze o nosso caminho e nos assalte, usando a palavra assim, nos envolva instantaneamente. Tem que ser algo em que nós passamos a reconhecer a sua importância para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Então, é o maior projeto de vida que a gente tem que assumir. E isso se faz não apenas quando temos a oportunidade de estarmos aqui nesse templo religioso. Porque o que está acontecendo aqui nesse templo religioso, com o objetivo de nos ajudar, é algo grandioso. Do plano espiritual está vindo a inspiração, está vindo a intuição,
está vindo uma série de medidas para que a gente saia daqui realmente, sob o ponto de vista das nossas necessidades temporais, atendidos. Mas só que o atendimento maior tem que ser nas hostes subjetivas, tem que ser aonde está realmente imperando o nosso ser. Por que isso? Porque a partir daí, desses cuidados, desses esforços, desses trabalhos, é que nós vamos sendo preparados para as circunstâncias da vida, pelos desafios que nós estamos atravessando, seja ele em todos os aspectos, mas principalmente no aspecto relacional. Não existe nenhuma cota de desenvolvimento espiritual se a gente não estiver desempenhando o nosso papel aqui na Terra com hombridade, com dignidade, com construções de virtudes, de sentimentos, com o assentamento permanente da ética, da moralidade. Porque esses predicados, essas qualidades, diz respeito à área do que somos como espírito. Não é a área do campo material exclusivamente. Mas é justamente nas atividades materiais é que refinamos o que é espiritual. São nas atividades espirituais que nós exercemos a nossa verdadeira espiritualidade. É justamente aí onde a gente vai conseguindo criar ascendência, controle sobre o que está acontecendo aqui conosco. E vamos principalmente separar em nossa bagagem aquilo que nos pertence de fato daquilo que é apenas transitório. É justamente dentro da nossa transitoriedade que vamos reunir, vamos acumular, vamos absorver e vamos desenvolver o que é de ordem, o que está dentro daquilo que Jesus falou dos bens espirituais, o que vai ser correspondente àquilo que os ladrões nem vão nos roubar e nem as traças vão corroer. É o que está por dentro, que vai ser sempre credor de maiores aperfeiçoamentos. Aí quando a gente pega um texto evangélico, é curioso. Muitas vezes você quer fazer dos ensinamentos morais matemática. É interessante como tem pessoas que às vezes, com todo respeito, dizem assim: eu não vou para o centro hoje porque o tema é inveja. E eu já escutei ontem sobre inveja. Como se fosse um tema que se esgotasse em si mesmos. As coisas relacionadas à afetividade, ao nosso temperamento, são inesgotáveis. E aí, o que a gente tem que fazer enquanto a mecânica do pensamento? Entender como nascem esse processo de imperfeição dentro de nós. Ninguém se torna de uma hora para outra ingrato. Ninguém se torna de uma hora para outra uma pessoa ciumenta. Ninguém se torna de uma hora para outra uma pessoa avara. Ninguém se torna uma hora para outra uma pessoa mentirosa. Ninguém se torna afeita à calúnia de uma hora para outra. Tudo isso é proveniente de quê? Aprendizado, vivências, experiências que fazem parte de nós. A gente não tem que estar alegando eu nasci assim, porque a genética não herda essas qualidades, essas características. É nós que trazemos como herança pessoal. É questão espiritual. É aquilo que eu estou acumulando e construindo enquanto espírito. É a representatividade do nosso perfil enquanto seres intelectuais e morais. Então, alguns comportamentos aqui na Terra devem estar sempre sendo motivo de atenção de nossa parte. Porque só prestando atenção no que é que está acontecendo conosco, na maneira em que somos instigados, somos estimulados pelos acontecimentos, como eu respondo a esses acontecimentos? Então você vê que na área da afetividade é o que a gente poderia chamar assim o nosso calo. É onde temos as maiores dificuldades.
aonde temos mais dificuldade de intelectualizar as emoções que nascem, que se acumulam, que se desenvolvem dentro desse processo. A gente tem uma dificuldade de se autoconhecer. A gente tem dificuldade de bater um autorretrato. Selfie a gente bate. E muitas. De diversas formas. Repetimos selfies. Mas será que a gente tem conseguido bater uma selfie espiritual? Na qual não saísse a gente sorrindo, mas saísse a gente por dentro? Saísse realmente quem somos nós, o que é que alimenta o nosso comportamento? Ia sair coisas maravilhosas, sim. Porque talvez fosse encontrar lá dentro áreas que nós próprios ignoramos. Um poder, uma força, uma origem que nós relegamos para segundo plano. Porque só pelo fato de sermos filhos de Deus já é motivo de muita alegria. Mas o Espiritismo esclarece uma questão. Nós, todos, na visão espírita, fomos criados simples e ignorantes. Quer dizer o quê? Simples, no nascimento não poderia, espiritualmente falando, não poderíamos ser taxados nem de bons nem de maus. Ignorantes porque não sabíamos ainda das coisas. Não tínhamos ainda experimentado as coisas. Não tínhamos ainda usado as nossas faculdades cognoscentes, a razão, a inteligência, para desbravar e entrar no processo de aprendizado. Por isso que simplicidade e ignorância, nesse aspecto. Mas, por outro lado, fomos criados com todas as faculdades que Deus nos deu para nos servirmos sempre delas. E é justamente o usufruto dessas faculdades que vão assegurar a nossa segurança, a nossa paz, o nosso equilíbrio, quando essas faculdades estiverem sendo usadas corretamente. Aí o que é que acontece? As imperfeições atrapalham o uso, o emprego correto das faculdades. Aí, às vezes, a gente pensa que está usando ou que está agindo inteligentemente, quando não está. Então, muitas vezes, a gente está conspirando contra a nossa felicidade. Por essa insegurança, por esse medo, por essa incerteza. A gente não tem que ser arrastado. Não haveria necessidade de ninguém estar aqui mandando vocês amarem, vocês fazerem o bem, vocês compreenderem que isso é que vai dar saúde, isso é que vai dar estabilidade, isso é que vai dar autoconfiança. Mas a gente precisa um dos outros, dessa cooperação, dessa pedagogia, dessa interação, desse compartilhamento, porque dando as mãos é que nós vamos crescendo, é que nós vamos modificando os ambientes, é que nós vamos tornando a nossa vida mais justa, uma vida mais prazerosa, uma vida mais montada na certeza que nada está nos acontecendo por acaso. Porque as nossas faculdades precisam do outro. Elas não vão se desenvolver sem essa integridade, sem essa interatividade. A gente precisa transitar por dentro do outro, sem invadi-lo, sem oprimi-lo, sem magoá-lo, preservando a sua intimidade, a sua constitucionalidade, mas sempre ali naquele ambiente onde vai haver a sementeira do amor, a gente conseguir se hermanar e nesse ponto até se igualar como filhos de Deus. Não é interessante esse aspecto? Aí você veja o que é que os Espíritos estão dizendo a nós. Que todo ensinamento ele vai ter um ambiente terreno e um ambiente espiritual. E vai ser extremamente importante começarmos a fazer a lição hoje para quando chegar no plano espiritual, não chegarmos como cegos. Porque muita gente pensa, a imortalidade da alma é um fato. Eu já estou certo que vou continuar vivendo. Agora, presta bem atenção.
Você sai daqui e vai lá para o Japão. Se chegar lá, tiver uma época de frio, e você chegar sem os agasalhos, sem tudo que os elementos que vão ser necessários para você estar ali, a sua estada ser uma estada satisfatória. Você chega lá, é surpreendido. Quando vamos chegar no plano espiritual, ninguém está fazendo aqui escartologia. Escartológico quer dizer, a gente aqui está pregando o medo, a consequência, mas a gente está pregando a unidade, a continuidade, retirando-nos do campo do fragmento e colocando as coisas como um processo de construção. Aí você vai ver, nossa, o seu movimento, o seu respirar vai ter dificuldade. É como se nós fôssemos chegando como náufragos, sem saber o que fazer. Mas eu não escutei lá o palestrante falar. Não, tem que fazer o processo. Aí é preciso, às vezes, que a pessoa seja constrangida por alguma coisa, que ela seja pressionada para poder ela mesma tomar suas iniciativas. Mas o Espiritismo está traçando aí o roteiro para nós. E são cada interpretações que os Espíritos dão para que a gente possa analisar. E muitas vezes você diz, mas eu sou humano. Observe, qual é aquele velho refrão nosso? A carne é... todo mundo disse logo que era fraca. Mas nós não somos a carne. Nós estamos num corpo físico que é merecedor de todas as nossas atenções, mas não é o corpo que pensa. E vamos lá até dizer, não é o cérebro que secreta o pensamento, que sintetiza o pensamento. Quem pensa é o ser espiritual que somos. O cérebro manifesta, instrumentaliza. Quando você pega uma ressonância magnética, aí você vai ver, se tivesse um neurocientista, ele ia dizer aqui a vocês, as áreas que estão ligadas à afetividade, quando você fez a ultrassonografia, acusou as áreas aqui com maior atividade química, a maior atividade neuronal. Aí ele vai dizer, está vendo? É porque o cérebro... Não, é porque nós repercutimos no cérebro aquilo que nos pertence de direito como seres espirituais. Porque o pensamento envolve também as emoções, envolve também os sentimentos, envolve também as sensações. E enquanto estivermos no corpo, vai haver esse processo de relação, de repercussão. Uma emoção é curiosa. Muitas vezes uma emoção, quando nos bate, provoca uma resposta fisiológica. A gente não sente uma frição quando está sentindo uma emoção, um mal-estar, não vem ao corpo. Mas o que é que fica da emoção? O sentimento. Que se for uma emoção boa, vai gerar uma memória, vai gerar uma lembrança, vai levar um impulso para que você avente na sua vida outros processos de melhoria. Nós estamos na vida para melhorar-se a todo momento, sem titubear. Aí vem os Espíritos e diz o seguinte: se um de nós aqui tivéssemos praticando bem, que é hoje, começa como uma pergunta. É maravilhoso quando eles começam com uma pergunta. Se alguém que pratica o bem e recebe em troca só ingratidão, o que pensar dessas pessoas que vão praticar o bem, estão recebendo a ingratidão, vão deixar de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí às vezes a gente está conversando um com o outro e diz: o que é que tu acha dessa história de fazer o bem? Aí tem muita gente que diz: não é assim? Eu já era muito besta, eu já ajudei muita gente, hoje eu já não ajudo mais. Olha, eu ajudei ela, mas depois que ela se desenvolveu, depois que ela progrediu, depois que ela conseguiu um sucesso, um status,
não olha mais nem para mim, não liga. Aí os espíritos dizem, fazer o bem sem retribuição. Aí veja como é a situação. Jesus pede para que a gente ame incondicionalmente. O amor, ele vai acontecer na nossa vida por diversas formas de manifestação. Por exemplo, quem ama verdadeiramente é desonesto? O que é que vocês acham? Quem ama verdadeiramente usa de mentira para dominar o ser amado? Quem ama verdadeiramente tem empatia, tem solidariedade, tem fraternidade, tem respeito, tem dignidade. Observe que tudo que está ligado ao amor está ligado às virtudes, aos sentimentos. Mas veja o fato, que foi que eu disse aqui, que nós estamos aprendendo tanto a ser pessoas de bem, mas também de uma maneira imprevidente, de uma maneira muitas vezes precipitada, a gente aprende a ser pessoas imperfeitas. E quando somos imperfeitos, o amor que temos dentro de nós termina sendo manifestado de uma maneira em que as imperfeições terminam atrapalhando. Por quê? No primeiro momento que você ajuda uma pessoa e que ela não vai te dar retribuição, vamos dizer que você não pense nisso, que você vai ser apenas ajudar. Você nem disse para ela, olha, se você não me der o retorno, não vou gostar. Você ajudou. Mas você, quando ajuda, não é o que você tem de melhor? Não é o teu lado bom que está fazendo isso? Agora, o lado negativo nosso é que vai cobrar, é que vai exigir, que vai esperar retribuição. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, está sendo atrapalhado por orgulho, por egoísmo, por amor próprio, por achar que está sendo passado para trás. E quando isso acontece, a gente começa a minar as nossas capacidades de realização. Aí a gente está dando mais ênfase a ficar parado, a ficar prostrado. É uma forma de se prevenir, de se defender e de não ter contrariedades e insatisfações. Mas a gente tem que amar de uma maneira decisiva, de uma maneira corajosa. Tem que amar observando as necessidades do momento. Se eu tenho necessidade de me desenvolver e alguém está precisando de mim, vamos fazer por essa pessoa e não vamos cogitar se ela vai me retribuir ou não. Vamos fazer por essa pessoa, porque o fazer vai corresponder à nossa real natureza. Vai casar com aquilo que Deus está pedindo de nós, com os princípios das leis de Deus, com a vontade de Deus. Aí a gente tem que ser mais proativo. Sabe por quê? Porque se a gente ficar medindo, projetando respostas, a gente vai se cercar de frustrações. E uma pessoa frustrada vai ser sempre uma pessoa amargurada, decepcionada, achando que viver não vale a pena. Uma pessoa extremamente desconfiada, uma pessoa que não acredita mais no amor, traumatizada. Então vai se sentindo uma pessoa isolada. Aí é preciso amar, é preciso ter coragem, não esperar retribuição. Essa história é uma fábula, é de Êxopo. Às vezes a gente conta uma história de Êxopo e alguém vai dizer, essa história é muito infantil. Mas não é uma história infantil. Porque Êxopo, na época, ele não podia. A pressão, a opressão era tão grande politicamente que ele usou os animais como metáfora, porque ele não podia usar as pessoas.
Aí ele usava animal, mas o fundo moral das histórias de Êxopo é justamente mostrar a questão moral, a questão espiritual, os valores, os sentimentos que imperavam na época e que ainda está presente na nossa atualidade. Porque nós somos aqueles que viveram na Idade Média. Nós somos aqueles que estão ocupando as nacionalidades do mundo. E se você parar o mundo e ver, vocês observem que toda a geografia, toda a área política, todo o território, toda a cultura que hoje você vê no mapa mundi foi construída com derramamento de muito sangue. Veja os hinos dos países. Quando a gente assiste o hino do país, chega a dar um frio. Ele bota o peito assim e faz: nós vamos matar, matar e vencer. É muito sangue derramado. Agora, trazendo para o dia a dia, é muita disputa, é muita concorrência. Porque a gente cria cenários. Muitas vezes a gente disputa os ambientes só no silêncio. Uma pessoa contou uma vez, eu não estou falando sobre mim, é uma história de fundo moral. Vou voltar a essa. Ele conta que o pai dele tinha uma péssima relação com os vizinhos. Assim, ele geralmente é interessante. Às vezes os pais não conversam com os vizinhos, mas os filhos conversam. Os filhos já estão noutras áreas de interesse. Mas o pai não era bem assim simpático com o vizinho. Aí ele conta que o pai conseguiu trocar de carro. Olha que coisa interessante, conseguiu trocar de carro, melhorando, por certeza, o seu padrão de vida. Depois que ele começou a trocar de carro, ele notou que o pai dele, quando chegava à noite, não botava logo o carro na garagem. Deixava o carro um pouco no lado de fora, porque o vizinho não tinha chegado ainda. Agora veja, a gente tem que compreender o modo de agir das pessoas. Por quê? Observe o que eu falei no início. Compreender o modo de agir não quer dizer aceitar. Quando a gente compreende, a gente se desenvolve. E os filhos compreendiam. Era como se dissesse: olha, está vendo? Não era uma forma de se relacionar com o outro, era. Não falava, mas estava falando de alguma maneira. Inconsciente. Boa não era. Aí, voltando à Grécia, ele diz que um leão estava na sua cova. É cova do leão ou é toca, né? Eu já matei o leão. Eu acho que é o meu consciente. Não é a cova, é a toca do leão. Aí veja bem, o leão estava lá na sua toca. E um ratinho, um camundongo, acho que era um rato de proporções medianas, começou a penetrar na toca do leão, atrás de comida. Vai para lá, vai para cá, vira para lá, cinco ratos, e o leão dormindo. Agora imagine, um leão dormindo. Observe nas nossas vidas que a gente cria um território. Que território é esse? É o território do meu temperamento. É o território do meu comportamento. É o meu território do modo de eu ver a vida. Quando alguma coisa acontece que difere, nem que seja mínima, a gente já fica na defesa incomodado. Já tem uma alteraçãozinha em nós. Ih, lá vem ele, ih, aquele cara, ih, eu não gosto, ih, aquele. Isso até dentro de casa. Vá mexer no quarto da menina, o irmão, sai daqui. Aí os ratos atrás de comida, para lá e para cá, para lá e para cá. O leão acordou. Acordou satisfeito? Não acordou satisfeito. Insatisfeito. Quando acordou, aí foi rato para tudo pelo lugar, sai por aqui, sai por lá, mas teve um que não teve tanta destreza e o leão pegou. Pegou o rato ficou de bruços, ele ficou com a pata em cima do rato. Com todo o respeito, eu acho que o rato era espírita.
Porque o rato começou a usar os argumentos. Na natureza, tudo que é agredido se defende. E na defesa se fortalece. A gente, quando estivermos agredidos pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pela mágoa, pelo complexo de inferioridade, pelo remorso, pelo despeito, pelo ciúme, nos defendamos e hajamos observando e tentando colocar a outra face, que é a face da proatividade, da decisão, da ética, de não hesitar na prática do bem. Porque quando isso acontece, a gente vai se fortalecendo, vai se flexibilizando, os acontecimentos vão nos testando e a gente vai sempre com fé, com coragem, superando. Era lá o ratinho, olhou, eu acho que ele era discípulo de Kardec. Seu leão, por favor, eu tenho família, eu tenho filhos para criar, leve em consideração. E o leão olhando para ele assim com a pata. Gente, ele argumentou tanto a prática do amor, a prática do bem, que não sei o que aconteceu com o leão, que deixou ele ir. Vai. O tempo foi passando. Uma certa oportunidade, os caçadores pegaram o leão, colocaram uma rede lá, fizeram uma armadilha, pegaram o leão começou a urrar, com força, com altura. Quando o leão urrava, quem foi que escutou o urro do leão? Vocês já viram essa história. O rato escutou. Quando ele escutou, o que é que ele pensou? O benefício que o leão me fez. Vamos analisar isso. Fazer o bem sem esperar retribuição, receber o bem e prestar uma retribuição. Sócrates, vou terminar a história, viu? Eu ainda vou contar o final desse rato. Qual foi o desfecho dele? Mas veja a história. Sócrates disse certa vez: mais ingratos somos quando menos reconhecimento prestamos pelos bens recebidos, pelas ajudas recebidas. O que isso quer dizer? Eu faço bem incondicionalmente, que é o que estamos almejando. Quem recebe tem que converter esse bem que recebeu em melhorias pessoais. Entendeu? Melhorias. Você tem que se melhorar, tem que sensibilizar-se, tem que ter piedade. Receber o bem só para atendermos às nossas conveniências, às nossas necessidades, e ficar nisso mesmo, não nos torna pessoas melhores. Então a gente não tem que pensar na incondicionalidade de quem prestou, mas tem que pensar na moralidade de retribuir, porque a gente tem que estar eternamente agradecido a Deus. A gente tem que estar sempre se prostrando, pedindo a Deus ajuda, orientação. Naqueles momentos que a gente vai pelas inferioridades, ainda que não nos pertence, mas que ainda tem uma repercussão muito grande sobre nós, quando as imperfeições começarem a querer nos dominar e predominar nos acontecimentos da vida, aí entra sentinela, vigilância, oração. Às vezes um momento de oração é a nossa salvação, é a nossa contenção, é a nossa luz, é a nossa alternativa, são os horizontes nos alargando. Não estou querendo influenciar como marionetes vocês. Agora, tem alguém aí que quando está nervoso, tenso, irritado,
prestes a fazer alguém infeliz, ou fazendo infeliz, um momento de tensão faz com que a gente pense tranquilo. Mas observe pensamentos, palavras, ações. Por que vem o pensamento primeiro? Porque os nossos pensamentos formam as palavras. As palavras vão determinar as nossas ações. As nossas ações, de tão repetidas, vão gerar os nossos hábitos. E os nossos hábitos vão determinar o nosso caráter. Mas essa linha não é literal. Não é uma linha imutável. Vai depender muito do que pensamos, do que falamos. Aí o rato, isso é o leão. Aí foi. Quando chegou lá, ele corta a rede para o leão sair. Mas é preciso fazer o bem sem esperar retribuição, sem hesitação. A todo momento vai ter alguma coisa para você fazer para alguém. Para seu pai, para sua mãe. O bem começando dentro de casa. Essa história de dizer, só faz o bem dentro de casa. Faça o bem dentro de casa, fora de casa, onde estiver. Mas priorize, porque os da sua casa estão lá. São os mais próximos de você, literalmente falando. São experiências que a gente não pode abrir mão. Seja inventivo, criativo, imaginativo em fazer o bem para o outro. Conta que certa oportunidade, uma jovem com 12 anos de idade, imagina uma jovem com 12 anos de idade, está saindo da puberdade, está entrando na adolescência, nessa transição, e ela começou a receber na caixa dos correios de sua casa uma gardênia branca, um botão de gardênia branca. Todo dia de aniversário dela, todo ano, uma gardênia. Ela pegou, aí foi para sua mãe. Disse, mãe, que gardênia é essa? Procure saber, minha filha. Aí ela própria começou a ligar para o floricultor, tentar uma coisa, tentar outra, tentar ver se na escola tem algum admirador dela, e nada. Quando passava-se o ano 13, a gardênia, o botão de gardênia, enrolado em papel de seda. Ela disse, não tem outra alternativa senão cheirar essa gardênia e ficar só imaginando. Deve ser alguém que não tenha coragem, que seja tímido, seja um admirador, e esteja tentando chegar dessa forma, mas sem conseguir. Aí a mãe começou a estimular o pensamento dela e disse, será que é aquela vizinha? Às vezes eu observo que você está passeando de bicicleta e ela chega com os filhos no supermercado, crianças, e você vai lá, pega as compras, ajuda a botar as compras dentro de casa. Será ela? Ou será aquele senhor da rua que quando chove muito, eu vejo que tem um primeiro andar, e você, às vezes, eu vi entregando as cartas para ele não escorregar, ter o perigo, o risco de escorregar nas escadas. Ou será algum colega de escola? Fique pensando, deve ser alguém. E ela ficava naquela imaginação, ficava bem, ficava feliz. 15 anos, 16 anos, quando ela completou 17 anos, aí veio a decepção afetiva. Fazer o bem sem esperar retribuição. Diga, quando a gente está namorando, a gente não faz tudo por ser amado, não estimula. Às vezes a gente não pensa só na gente, a gente quer o bem, a prosperidade daquela pessoa. A gente olha uma coisa, vai dividir com ela. Só que ela passou um tempo namorando, depois veio o término do namoro, a frustração, a dor, o sentimento de perda, e ela começou a ficar muito triste. Um dia ela se acordou e estava escrito lá na janela de vidro:
Quando os semideuses vão embora, seria o namorado, o Deus aparece. Vai os semideuses, vão as ilusões e vem a verdade, vem o amor. Ela deixou vários meses essa frase lá. Só quando ela se curou mesmo da fossa afetiva, foi que ela mandou apagar. E o tempo foi passando. Ela foi fazer o 2º grau. Quando já estava próximo da formatura, um mês antes, o pai dela desencarna. A desencarnação do pai dela foi um choque tão grande. E ela, por não estar preparada, viu naquilo um momento de raiva. Ela teve raiva, ela teve ódio, ela teve medo, ela se sentiu uma pessoa fragilizada. E quis, como reação, até mesmo nem participar da formatura ela não queria. Um dia antes, a mãe tinha ido com ela a uma loja de roupa comprar o tecido para fazer o vestido do baile. Ela se desinteressou pelo vestido, se interessou pela peça de teatro que ela ia participar. Só que um dia antes da festa, quando ela chegou em casa, entrou na sala, viu o vestido todo pronto, confeccionado por sua mãe. Disse: filha, vamos levantar. A mãe esquecendo a porca dor para estimular o filho. Os filhos. Aconteceu, reaja. Vamos lá, participe. Você não tem que participar. Seus colegas não vão participar. Mesmo sentindo a dor, não ignore a beleza desse momento. E a criança foi, a adolescente foi, participou, o tempo foi passando, ela casou. Com 22 dias após o casamento, ela perdeu a sua mãe. Perdeu, desencarnou, choque muito grande. Até os 22 anos, eu estou achando interessante porque o pessoal da Uniluz é sensível. A sensibilidade nos chega. Está vendo que o pessoal da Uniluz está com todos os elementos. Eu não vou assustar vocês não, mas quem diz é Jesus. Aquele que mais haja recebido, mais será cobrado. O pessoal da Uniluz está com uma sensibilidade tão grande. Até os 22 anos ela estava recebendo a flor de gardênia. Um dia, primeiro aniversário após a desencarnação da mãe, ela vai na caixa dos correios. Eu pergunto a vocês, estava lá a gardênia? Você está recebendo ingratidão, maus tratos, violência, despeito, inveja, mágoa, antipatia? Você está se sentindo, está percebendo, você é inteligente, mas não responda no mesmo modo. Não abdique das oportunidades que a vida vai lhe oferecer. A vida vai sempre lhe oferecer uma oportunidade de mostrar outra face. Tenha hombridade, tenha dignidade. Certa oportunidade, Chico Xavier foi visitar um presídio. E foi para uma ala e só tinha presos perigosos. A segurança em torno dele foi muito grande. E Chico Xavier passou por todos eles. Como não tinha muito o que falar, Chico Xavier resolveu beijar um por um. Quando chegou no último, estava lá um que não falou nada, mas estava derramando uma lágrima.
existia um dramaturgo americano chamado Will Durant. Era na área de teatro, teatro de variedades. 1940, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um show para os ex-combatentes da guerra nos Estados Unidos. E o Will Durant foi convidado a fazer uma participação voluntária. Ele estava muito ocupado. A agenda de shows dele estava repleta. Aí ele, conversando com aquele que o convidara, disse: olha, eu vou para o show, mas eu não posso passar mais do que 5 minutos. Eu vou, faço a minha parte e, inclusive, eu vou ter que sair o mais rapidamente possível. O homem disse: olha, só o fato dele ir já para mim é uma grande bênção. Venha. Ele veio. Quando chegou no teatro, ele fez lá a sua participação com as cenas, com o enredo que ele ia oferecer, e viu que a plateia estava interessadíssima, que a plateia estava assim como se tivesse com os olhos pregados nele. Quando ele acabou de fazer, fez num tempo curto, a plateia começou a bater palma. E bateu 2 minutos, e bateu 3 minutos, e bateu 5 minutos, e bateu 10 minutos, e ele ficou parado. Aí o cidadão que tinha agendado com ele disse: o que é que aconteceu com o Will Durant? Ele não disse que ia ter que sair rapidamente? Aí quando a plateia para, aí o Will Durant chama o amigo e disse: o que me deixou paralisado são aqueles 2 ex-combatentes. Um combatente tinha a mão esquerda, mas faltava a direita. O outro tinha a mão direita, mas faltava a esquerda. E um usava o apoio do outro. Muita paz para todos.